Vamos para a palavra, gente. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da palavra dele, que nós possamos entender a palavra dele. E a palavra que o Senhor me deu está em Mateus, capítulo 22. Parábola das bodas. Mateus, capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a certo rei que celebrou a bodas do seu filho. Jesus, algumas vezes, ele contava história, parábolas. Só que essas histórias eram histórias que falam do próprio Jesus e que falam de nós. Entendeu? Então ele contava essas histórias para que as pessoas aprendessem com as parábolas. E aqui diz: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Que certo rei é esse? Deus. Quem é o seu filho? Jesus. Então o próprio Jesus estava falando do Pai e estava falando dele, né? Esse é o sentido da parábola. Falar da história de alguém. Então, Jesus estava falando essa parábola que falava do Pai, que falava dele, que falava do reino dele e falava até de nós. Vamos chegar lá. O reino do céu é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Então é isso. O Senhor envia servos para chamar os convidados. Você é um que está sendo convidado para participar do reino de Deus, para participar das bodas do Cordeiro. Então, nós somos esses servos que convidam vocês, que temos convidados através no hospital, nos lares, na rua, a chamar para quê? Para essa boda, para quê? Para esse grande evento, né? Para essa grande festa cristã, essa grande festa do reino de Deus. Então, ele disse que enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Olha aí, gente. Então, é isso que acontece. A gente convida as pessoas para participar do reino de Deus. A gente convida as pessoas para servir a Deus, para seguir Jesus. Então, a gente estamos aqui convidando e muitas pessoas não querem. Muitos são convidados, mas não querem vir, gente. Tá entendendo? Então, aqui Jesus estava falando em parábola algo que é verdadeiro. A parábola que Jesus contava, gente, era verdadeira, porque Jesus não conta mentiras, não é verdade? Ele não conta mentira, ele não contou mentira. Pelo contrário, ele abomina a mentira. Ele nos ensina a não mentir. Ele nos ensina a não mentir. A própria palavra de Deus diz que os mentirosos não entrarão no reino do céu. O que é mentiroso é aquele que pratica a mentira todo dia. Todo dia está mentindo, gente. Então, esses são mentirosos. Nós temos que entender a palavra de Deus, gente. Tem muita gente que mente e se ofende com a palavra de Deus. Ah, os mentirosos não herdarão o reino do céu? Mas quem é que ainda não mentiu? Quem é que não mente, gente? Me diz. Todos mentem, não mente? Mente, às vezes, para não criar uma confusão, mente para não brigar com os outros. Às vezes você até mente. Não vi isso não, porque você não quer aumentar a briga, né? Não quer se meter na conversa dos outros, no problema dos outros, na situação dos outros. Mas mentir todos os dias se torna pecado, se torna praticante da mentira. E é isso que o Senhor falou, que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Quem é os mentirosos que não herdarão o reino do céu? Aquele que usa a mentira como prática de vida, que todo dia está mentindo, gente. Estamos entendendo e aprendendo, louvado seja Deus. E ele diz aqui: enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas.
e estes não quiseram ir. Naquele tempo, já não quiseram ir onde Jesus estava na terra, onde Jesus estava pregando, onde Jesus estava curando, ressuscitando, salvando, onde Jesus estava com pecadores, caminhando com pecadores, comendo com os pecadores, entrando na casa dos pecadores, e muitos não quiseram vir. Imagine agora o tempo que estamos. Então, cada vez mais está difícil das pessoas querer o reino de Deus. Cada vez mais está difícil das pessoas querer caminhar com Deus. Cada vez mais está difícil. Deus enviou outros servos dizendo: dizei os convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, as bodas do Cordeiro, a grande santa ceia, né? Louvado seja Deus. A grande santa ceia com o Senhor. E ele estava mandando, né? Dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às voltas. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, sai dessa terra de aflição. O Senhor está te chamando, sai desse vício. O Senhor está te chamando, sai das trevas. O Senhor está te chamando, vem para a luz. Vem comer com Ele. Vem beber dessa água. Vem se alimentar do pão da vida. Vem se alimentar desse banquete. A palavra de Deus é um banquete que é nos servido todos os dias. Louvado seja Deus, a palavra de Deus. Louvado é esse evento grande e maravilhoso que salva vidas, que cura vida, que liberta vidas, que dá sabedoria às esposas, que dá sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor para você administrar sua finança, que dá sabedoria para você ser um líder, ser um pastor, ser um trabalhador de Deus, ser um obreiro de Deus, uma obreira de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Que banquete que o Senhor tem nos dado todos os dias. Mas nem todos querem ouvir a palavra, querem oração, mas não querem ouvir a palavra. Querem oração, mas não querem comer desse banquete, mas não querem participar do pão da vida. Não querem receber esse alimento, louvado seja Deus. Nós estamos aqui convidando, fique na palavra, ouça a palavra, dê atenção para a palavra. Oramos, uns oram no início da live, outros oram depois da palavra, né? Cada um trabalha da sua maneira e do jeito, mas que todos trabalhem pelo Espírito Santo de Deus. Que todos trabalhem com a direção do Espírito Santo. Ninguém vai ter um trabalho igual ao outro. O meu trabalho é diferente das outras lives, mas o Espírito Santo tem que ser o mesmo na vida deles e na minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, nós estamos aqui chamando você para esse banquete. Nós estamos aqui convidando você para esse grande evento. E ele continua aqui, ó. Ele mandou os servos dele convidar. Ele mandou, é como nós estamos aqui convidando. Mas olha só o que aconteceu. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo. Quer dizer, olha, hoje temos a palavra de Deus, venha participar. Não, eu tenho que trabalhar. Ele está dizendo aqui, uns foram para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos, ultrajaram e mataram. Então tem o quê? Tem pessoas que não vêm participar da palavra de Deus, que não vêm para o reino de Deus, porque estão preocupados com o seu trabalho, estão preocupados com o seu campo, estão preocupados com o quê? Em ganhar dinheiro, né? Estão preocupados com isso. Só querem o reino da terra. Só querem o quê? Servir ao Deus, né, desse século. Louvado seja Deus, engrandecido. E o que aconteceu? Essas pessoas, porque não querem participar desse banquete, porque não querem o reino de Deus, porque não querem servir a Deus, porque não querem viver para Deus, o que eles fizeram? Até mataram muitos servos que foram convidar essas pessoas para vir para o quê? Para vir para as bodas, para vir para participar do plano do Senhor, da vida com o Senhor, para viver o caminho da verdade da vida. E a gente sabe que muitas pessoas perderam sua vida por causa do evangelho, evangelizando. O próprio Jesus foi para a cruz.
O próprio Jesus foi para a cruz, gente. Por quê? Porque ele estava falando do reino de Deus, porque ele estava convidando as pessoas para esse banquete, porque ele estava convidando as pessoas para a boda. O próprio Jesus foi para a cruz, só que o quê? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo. A carne foi para o pó, mas o corpo, ele se levantou da sepultura glorificado. Um corpo de glória. Louvado seja Deus engrandecido. Um corpo salvo. Hoje Jesus não vai passar mais pela morte, porque ele venceu a morte. Ele na terra, ele já passou pela morte, né? Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, e aqueles que estão com ele também vencerão. Nós iremos vencer a morte. Nós iremos vencer. Louvado seja Deus com Cristo Jesus. Se você aceitar esse convite, que todas as madrugadas, todas as lives estão te chamando, né? Estão te convidando. Agora vamos continuar, mesmo que a gente perca a nossa vida. Como muitos perderam a sua vida por levar o Evangelho de Cristo. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se e enviando os seus exércitos. Agora preste atenção. Como é que Jesus agiu? Olha só, o Senhor é Deus de misericórdia. Ele nos chama com misericórdia, né? O Deus, ele é amor, mas ele é justiça, gente. Então, Jesus todo dia está convidando. Todo dia Jesus está usando alguém para te convidar para o reino dele, para te convidar para o grande banquete. Mas esse Jesus, esse Deus que é amor, ele é justiça. E presta bem atenção no que vai acontecer. E aí o que aconteceu? E o rei, tendo notícia disto, ficou encolorizado, ficou irado, né? Deus ficou irado. Por quê? Porque Deus mandou os servos convidarem para a boda, para o reino de Deus, para viver com ele, para participar. E sabe o que foi que aconteceu? Mataram os servos de Deus. Mataram. E isso despertou a ira de Deus. Então, agora, nos tempos que estamos, Deus está irado, gente. Deus está irado com o que as pessoas têm feito com os servos dele, com as servas dele, com aqueles que ele enviou para chamar as vidas, para convidar as vidas para a boda do Cordeiro, para o reino de Deus. Agora preste atenção. Destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Olha aqui. Então, Deus enviou um exército e destruiu aqueles que tiraram a vida dos servos que foram convidar para esse evento. Preste bem atenção. Justiça, ela acontece. Então, tiraram a vida dos servos de Deus. O que foi que aconteceu? Deus enviou um exército para tirar a vida daqueles que tiraram a vida do servo de Deus. Isso é justiça. Nós perdoarmos alguém, gente, nos livra a nós, né? Quando nós perdoamos alguém, nós seremos perdoados. Mas você perdoar alguém não significa que essa pessoa não passará pela justiça de Deus. Estamos entendendo? Você perdoou uma pessoa que te machucou, que te feriu, que te enganou, que te traiu, né? E perdoou aquela pessoa, mas ela vai passar pela justiça de Deus. Tá entendendo? Então foi isso que aconteceu. Eles passaram pela justiça de Deus. Eles tiraram a vida dos servos de Deus e Deus enviou um exército e tirou as suas vidas. Entendeu? Deus fez justiça pelos inocentes. E Deus fará justiça. Ele era amor, mas ele é justiça também. Então disse aos servos: as boldas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha aí, gente. O que foi Deus fez? O que Jesus fez? Ele mandou convidar a todos, né? Ele mandou convidar.
Só que o quê? Essas pessoas disseram, eu vou trabalhar, eu vou cuidar do meu campo, né? Essas pessoas deram desculpas. Essas pessoas não quiseram ir. E teve pessoas que fizeram pior. Mataram os servos e as servas de Deus, né? Fizeram até pior. Além de não ir, ainda tiraram a vida de pessoas. E o Senhor me fez me lembrar a igreja perseguida, né? Em Moçambique está acontecendo um grande massacre cristão. Se você não sabe disso, ore pelo povo de Moçambique. A igreja perseguida está passando por isso aqui, ó. Por isso que pessoas estão perdendo sua vida. Pessoas estão, por quê? Porque estão convidando para esse grande evento, porque estão convidando para essas bodas. E aqui ele continua. Olha só, ele disse o quê? Que as pessoas que não aceitaram o convite de Deus são pessoas que não são dignas. Não são dignas. Tá entendendo? Então, se você está aqui nessa live cristã, você é um digno. Você é uma pessoa digna, porque você aceitou esse convite, porque você aceitou andar no caminho da verdade e da vida, porque você aceitou caminhar com Cristo. Então, essas pessoas que não aceitam, são pessoas indignas, ele está dizendo aqui. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, gente. Tem pessoas que pegam a palavra de Deus para justificar os seus pecados. Então disse aos servos, aí ele continua, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Agora o que é que Jesus manda fazer? Ide, pois, às saídas dos caminhos, olha só, as saídas dos caminhos para as bodas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Aí ele pega, né, para convidar aquelas pessoas que estão fora da igreja. O primeiro convite era para as pessoas que estão dentro da igreja. O segundo convite é para as pessoas agora, né? Como ele convidou a igreja para essas bodas, e uns colocaram desculpa, e uns mataram até os servos. E aí o que aconteceu? Agora ele manda convidar outro tipo de pessoas. Preste atenção, gente. A parábola do Senhor é maravilhosa, né? As coisas de Deus é maravilhosa, na verdade. Agora escute. Ide, pois, a saída dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, né, outros servos foram, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Tanto maus, preste atenção, como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o que significa? Que pessoas maus, que pessoas boas e pessoas maus, que estavam fora do caminho, aceitaram o convite. Aceitaram o convite. Quando eu estava estudando a palavra na madrugada, antes de começar a live, veio a memória do ladrão que foi salvo na cruz. Então, tem pessoas, prostituta, ladrão, traficante, malfeitores, pessoas maus, que vão aceitar esse convite na última hora. Que o Senhor não esqueceu deles, que o Senhor vai enviar servos para essas pessoas serem convidadas. E muitas pessoas virão. Muitas pessoas mais virão, será resgatada por Jesus, será resgatada por Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele continua aqui, louvado. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Os servos, saindo pelos caminhos, né, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. Então, gente, a gente tem que entender que na Terra tem pessoas más, tem pessoas boas. No início da live, alguém estava falando aqui, né, que o filho estava envolvido com alguém da Umbanda. E eu disse, gente, na Umbanda tem pessoas boas. No Espiritismo tem pessoas boas. No Catolicismo tem pessoas boas. Nos evangélicos tem pessoas boas. Mas também nos evangélicos tem pessoas más. Na Umbanda tem pessoas más, no Espiritismo tem pessoas más, nos evangélicos, no nosso meio, tem pessoas más também.
Está entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. É isso aqui que Deus está falando. Aí o Senhor mandou convidar. O Senhor mandou convidar essas pessoas más e essas pessoas boas. Olha só que elas aceitaram. Elas foram. Elas foram para o banquete. Por isso que naquele grande dia haverá uma grande surpresa. Servos saindo, né? E o rei entrando, agora escute. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Preste bem atenção. Naquele banquete tinha uma pessoa que não estava com vestes nupciais. O que significa vestes nupciais? Com vestes limpas, com vestes a caráter do evento, com vestes santificadas, com vestes brancas, com vestes limpas, com vestes, louvado seja o nome, lavada pelo sangue de Jesus. Então o Senhor, que tem visão, ele viu que nesse banquete tinha uma pessoa que não estava a caráter para a festa, que não estava vestido para aquela festa, que não estava com o coração, com as vestes preparadas para o grande evento. E o que foi que aconteceu? Lembra lá da noiva, né? Adornada? Pois é. Lembra lá da noiva? Pois é. Louvado seja Deus, preparada para o seu noivo, que é a igreja de Cristo. Então ele diz aqui: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado, com vestido de núpcias, e disse-lhe, amigo. Olha como Jesus chama, né? Jesus até com os inimigos, gente, Jesus era muito educado. Jesus era muito educado, gente. Pelo amor de Deus, Jesus é admirável. Ele tratava as pessoas como um amigo, né? Pessoas do mal, pessoas que verdadeiramente ele sabia que não... Como Judas, né? Jesus chamou Judas de amigo. Por quê? Porque quem tinha caráter? Jesus, não era Judas. Então, o caráter de Judas era ter visto o caráter de Jesus, era ver Judas como um amigo, né? Ser amigo de Judas, mesmo que Judas não tivesse sido amigo de Jesus, né? Louvado seja Deus engrandecido. E ele disse, amigo, como entraste aqui? Não tendo vestido nupcial, ele pergunta a Jesus. E ele calou-se. E ele ficou calado. Emudeceu. Ficou calado. Ele não teve resposta para Jesus. E é assim. Quando nós estamos errados, o que acontece? A gente se cala para Jesus, porque estamos errados. Então, o que a gente vai falar para Jesus? Se ele sabe que estamos errados, eu vou poder justificar o meu pecado para Jesus? Não vou. Pecado é pecado. Ele não é justificado o pecado, né? Nós somos justificados por Cristo, que pagou o nosso pecado. Mas o pecado, ele não é justificado. Então, essa pessoa ficou calada. Essa pessoa se calou-se. Aí, o que o Senhor fala? Disse então o rei, olha o que foi o rei. Disse o rei aos servos, amarrai os pés e as mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. As pessoas acham que todas são escolhidas, principalmente quando lê lá o versículo de Jeremias, né? O Senhor me escolheu do ventre da minha mãe. Se você estudar a história de Jeremias, Jeremias não viveu para a família dele, Jeremias não casou, Jeremias viveu sozinho, Jeremias não fez a vontade dele, porque ele era um escolhido. Jeremias foi escolhido para Deus e o Deus disse para ele, nem casar tu vai. Nem casar tu vai, porque tu tem que fazer, foi escolhido para essa obra.
né? Porque, e agora, né? Agora o que o Senhor está falando aqui? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Só que, gente, as pessoas pegam e dizem que todos dizem que são escolhidos. Mas o Senhor está dizendo aqui bem claro: muitos são chamados, poucos são escolhidos. O escolhido faz diferença. O escolhido é diferente. O escolhido, gente, ele renuncia. O escolhido, você olha para a vida dele e você não entende a vida dele. Às vezes o escolhido, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas o escolhido sabe que ele está vivendo a vontade de Deus. Porque ele é um escolhido. E o escolhido por Deus, gente, meu Deus do céu. Olha para as vidas de Jeremias, que foi o escolhido. Olha como foi que Jeremias viveu. Porque tem gente que não sabe nem o que é ser chamado e o que é ser escolhido. Louvado seja Deus engrandecido. Mas pega lá o versículo de Jeremias e diz assim: eu fui escolhida. Mas tu olha para a vida daquela pessoa, tu não vê testemunho de um escolhido. Tu não vê testemunho de uma escolhida. Louvado seja Deus engrandecido. Tu não vê fazendo a vontade de Deus. Tu não vê renunciando. Tu não vê vivendo para Deus. Porque o escolhido é esse. Ele deixa de viver para si, para viver para Deus. Entendemos, gente, e aprendemos que tem escolhidos e tem chamados. Porque é só estudar a Bíblia, gente. Se você olhar para a vida dos escolhidos, meu querido, não é uma vida fácil, não. É uma vida de renúncia. É uma vida de fazer a vontade de Deus. Imagina Deus falando para Jeremias: vai lá com o rei, fala para ele que ele está errado, fala para ele que eu vou destruir, fala para ele se arrepender, fala para ele que Nabucodonosor vai ganhar a guerra. Olha só, gente, os chamados acham que são escolhidos, mas os escolhidos, louvado seja Deus, eles sabem quem é chamado e quem é escolhido. Por causa do quê? Por causa da vida que nós vivemos. Por causa da vida que nós temos. Então, o escolhido, gente, por Deus, ele não faz a vontade dele. Porque se ele for fazer a vontade dele, o próprio Deus trata na vida dele. A gente vê um povo dizendo: eu sou escolhido por Deus do ventre da minha mãe. Aí tu olha para a vida do ser humano, escolhido desse jeito, escolhida desse jeito. Meu querido, vai estudar a Bíblia para te ver. Para te ver que como é a vida do escolhido, como é a vida de uma escolhida. Não é um mar de rosa, não. Ou a vida do escolhido, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus, passa por cada coisa que você nem imagina. Nem imagina. Louvado seja Deus, mas é um escolhido. E o Senhor passa com ele. Quando Jeremias estava, colocaram Jeremias numa cisterna, gente, no poço. Sabe o que foi que aconteceu? O Senhor estava com ele. Daniel, que era um escolhido, estava numa cova. Jó, que era um escolhido, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens e esteve doente. Louvado seja Deus, mas o Senhor sustentou. Isso mesmo, Antônio. O escolhido não se desvia do caminho. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Deus. O escolhido, gente, ele não é perfeito, mas ele não se desvia do caminho. O chamado se desvia do caminho. O chamado tira férias de ser crente. O chamado passeia no mundo de boa volta. Porque é chamado, o escolhido, gente. Se ele pensar em sair do caminho do Senhor, Deus leva ele. Louvado porque ele é escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe. Oh, Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque uns foram chamados, mas outros foram escolhidos. E eu te agradeço por isso. Estamos entendendo e aprendendo, porque ontem eu vi uma pregação tremenda. As pessoas não entendem a palavra e pregam lá a palavra dizendo que todo mundo vai viver aquilo. Nem todo mundo vai viver aquilo que dizem que vão viver. Nem todos são escolhidos, nem todos que estão em Israel são de Israel.
Nem todos são filhos de Abraão. Mas tem um povo dizendo, eu sou filha de Abraão. Aí tu olha para a prática do ser humano, tu não vê como filho de Abraão, como filho de Abraão. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas tu olha para a vida de um escolhido, tu vê que ele é diferente. Tu vê que ela é diferente. Tu olha para a vida do escolhido, meu Deus do céu, e tu diz, meu Deus, verdadeiramente é um escolhido de Deus, verdadeiramente é uma escolhida, mas o chamado, gente, o chamado se desvia, o chamado brinca de crente, o chamado tem um coração mau, né? Tem um coração perverso, mas foi chamado para ser salvo. Como é aqui, né? Ele fala muito bem, vá e chame todos que encontrares no final do caminho. No final do caminho, né? E o que aconteceu? Veio os maus, veio os bons. Não foi? Veio todos. Veio um no meio deles. Você lembra aqui desse versículo que ele fala que veio um que não estava com as vestes nupciais? Aí eu estava aqui pregando, né, estudando a palavra com vocês, e na hora eu perguntei para Deus, Deus, quem é esse que não estava com as vestes nupciais? Porque, presta bem atenção, o que ele falou? Que ele chamou os escolhidos, não, que ele chamou os bons e os maus, não foi? Ele disse, vão aí agora e convida os maus, convida todos que encontrar no caminho. Vieram os maus, vieram os bons. Mas naquele meio, tinha um que não estava com as vestes nupciais, não foi? Que ele falou aqui. E na hora eu disse, Senhor, quem era esse? Porque se os maus estavam lá, se os bons estavam lá, e um estava com a veste que não era nupcial, o que significava? Que esse era Satanás que estava lá. Aí o que foi o Senhor fez? O Senhor disse, amarrai-o e lançai no exterior das trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque Satanás, meu querido, ele não pode estar aonde ele não é chamado e nem convidado, aonde ele foi rejeitado, aonde ele não foi, que ele foi um traidor. Louvado seja Deus, porque Satanás foi o maior traidor, foi o primeiro traidor do reino de Deus, né? Louvado seja Deus. E esse um que não estava com as vestes nupciais era o próprio Satanás. E o Senhor pegou, amarrai, lançai no exterior das trevas, a qual onde ele não sairá mais. Ele não será mais. Eu e você ainda temos oportunidade de viver esse banquete. Eu e você ainda temos a oportunidade de receber esse convite, tanto os chamados como os escolhidos. Depende de quê? De nós aceitarmos esse convite. E agora, nesse momento, eu te convido a participar das bodas do Cordeiro, a participar desse grande evento do arrebatamento. Jesus está voltando e nós iremos sentar à mesa com ele. Oh, maravilha! Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E, oh, maravilha, os chamados escolhidos irão sentar à mesa do Cordeiro, serão servidos pelo Cordeiro, gente do céu. Que coisa! A mesa está preparada, hein? A mesa já está preparada. A gente tem visto aí que cada vez mais a palavra de Deus se cumpre, cada vez mais a porta está estreitando, cada vez mais a perseguição está aumentando. A gente tem visto aí, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você, a mesa está preparada para mim e para você. Receba esse convite, aceita esse convite. Mesmo que você diga, Senhor, mas meu coração é mau. Mas aceita esse convite. Ele está te chamando. Ele está te chamando e ele vai transformar esse coração. Ele está te chamando e louvado seja o nome do Senhor, ele vai te salvar. Aquele ladrão que estava na cruz, ele era um coração mau. Ele ceifava vidas, ele roubava vidas. Ele estava lá preso, estava sendo crucificado por causa da vida errada que ele levava. Mas o que aconteceu? Ele entregou, ele aceitou o convite. Ele entregou a vida dele para Jesus e ele foi salvo. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, você que ouviu essa mensagem, espero que você tenha entendido. Louvado seja Deus e aceite esse convite.
é a última hora. Quem sabe amanhã você não terá mais tempo de aceitar esse convite. Satanás todos os dias está dizendo, né? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Satanás todos os dias está pedindo a alma de alguém, gente. Todos os dias ele pede a alma, esse não te serve, esse é mentiroso, essa vive na prática da mentira, isso vive na prática do engano, isso vive no caminho errado. Satanás todos os dias está pedindo uma alma, mas nós estamos aqui orando a esse Deus. Não deixa, Senhor, essas vidas perderem a sua salvação. Eu amém, Cláudia. Amém. Você aceita esse convite. Você aceita esse convite. E muitas pessoas estão aceitando esse convite. E agora nós vamos orar. Você pode fazer essa oração particular no teu secreto aí. Peça perdão do Senhor. Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados, Senhor. Eu aceito esse convite. Escreve meu nome no livro da vida. Lembra, né, que quando as pessoas fazem banquete, fazem festa, o que acontece? Porque essa festa, gente, é um grande evento. O que acontece? O nome está escrito lá, né? Então, para você entrar naquela festa, o teu nome tem que estar lá com um convidado. Então, faça agora, dê o teu nome para estar, louvado seja o nome do Senhor, nessa lista de convidado. Oh, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, né, gente? Escreve o nome dessas pessoas que, meu Deus, que estão aí, dizendo: eu aceito, Senhor, esse convite. Apaga o nome delas do livro do acusador. Liberta, Senhor, liberta, salva, nos purifica, nos santifica, que nós possamos estar com as vestes limpas para esse grande evento. Dar a vitória, meu Deus, em nome de Jesus.